diz: eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir, aleluia, entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Nós compreendemos, Pai, que o Senhor Jesus, pela grandeza da sua sabedoria, pelo que Ele é, meu Pai, Ele não entra forçando a barra aleluia, nas vidas, mas Ele faz, aleluia, segundo a abertura que nós iremos, Senhor, liberar para Ele. Se nós abrirmos o coração, certamente Ele entrará no nosso coração e fará morada. Pai santo e glorioso, abençoa, Senhor, todos que já chegaram aqui, meu Pai, transformando essas vidas em verdadeiros servos, em verdadeiros adoradores, Pai. Senhor da glória, nunca é tarde para nós sermos transformados e mudados. É tão somente nós querermos, Senhor, e deixar o Senhor entrar em nosso coração. Ó Jesus querido, faça isto, meu Pai, nos ensina, Senhor, sermos adorador, nos ensina tratar o nosso próximo, Senhor, com amor, com dedicação, com humildade. Quando a Tua palavra diz que nós devemos julgar até mesmo, Senhor, superior a nós, meu Pai, nos dá, Senhor, esse entendimento, essa sabedoria, e recebe, Senhor, no alto da Tua glória, o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Olha, Senhor, para, Senhor, todos aqueles que estão aleluia, na intenção de chegar ainda aqui hoje nesta casa, mas que está, Senhor, por alguma dificuldade, eu te peço que o Senhor estenda as mãos agora, repreenda a fúria do adversário, faz cair por terra, quebra as cadeias, algemas, Pai. Este lugar é casa de adoração, é casa de louvor, é casa de comunhão, Senhor, uns para com os outros. Ensina a Tua igreja se amarem, meu Pai. Quando nós tratamos de família, Ade José Marcelino, estamos querendo dizer, Senhor, que não tem ninguém superior a outro, somos todos iguais na Tua presença. Portanto, meu Pai, nos ensina a honrar o nosso próximo, nos ensina, Senhor, aleluia, a sermos humildes, sermos companheiros, sermos temente, obediente à Tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço por aqueles que estão em grande dificuldade, aqueles que estão diante do tribunal, na decisão final, diante, Senhor, de angústias, de tribulações, meu Pai. Quantas pessoas estão angustiadas nessa hora e quantos estão a se alegrar, meu Pai. Ajuda, Senhor, aqueles que estão em momentos difíceis, na tribulação, Senhor, aqueles que estão impacientes, que o Espírito Santo possa, Senhor, adentrar no coração e gerar paciência, gerar amor, gerar conforto, gerar, Senhor, sabedoria, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, estamos nesta noite, neste culto, denominado culto de oração e ensinamento da Tua palavra, que nós possamos, Senhor da glória, recebermos, Senhor, o ensinamento da Tua palavra, e que essa palavra possa, Senhor, encontrar guarida em nossos corações, transformando a nossa vida, nos fazendo, Senhor, pessoas humildes, tementes e obedientes, Pai. Lava-nos com o Teu sangue. Nós sabemos, Pai, que para entrar no céu é necessário, aleluia, mudar o nosso aspecto, a nossa maneira de ser. A Tua palavra, na força da expressão, chega a dizer, Senhor, que morrendo a cada dia para Cristo viver em nós. E é isso que nós pedimos, a mudança,
a transformação, a tua vontade. Não deixa, Senhor, que nós venhamos alugar nossa mente para que o inimigo venha fazer o que ele quer. Senhor, nós temos que temer o teu nome que está acima de todo nome e adorar, Senhor, com toda a força do nosso coração, com toda a força do nosso entendimento, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te apresento, Senhor, as crianças que já frequentam, Senhor, aqui esta casa de oração. Abençoa, Senhor, os adolescentes, abençoa os jovens, meu Pai. Todos têm suas demandas e muitas das vezes não são compreendidos pelos pais e por isso sofre mais do que qualquer pessoa. Abre, Senhor, o entendimento, abre os olhos espirituais da tua igreja, do teu povo, abre o coração, Senhor, e seja semeado a semente da paz, do amor. Ó Jesus querido e amado, olha para aqueles que estão, Senhor, atribulados, olha para aqueles que estão enfermos, Senhor, visita, Senhor, repreende, Senhor, a enfermidade. A tua palavra diz que tu não tens prazer, Senhor, nem no sofrimento, nem na morte das pessoas. Afinal de contas, tu morreste para nos dar vida, Pai. Nos ajuda, Senhor, diante das nossas demandas, de nossas, aleluia, dificuldade, Pai. Em nome de Jesus, abençoa os vizinhos desta casa de oração, da esquerda, da direita, da frente, da retaguarda. Abençoa, meu Pai, as crianças, os vizinhos, Senhor, os jovens, adolescentes, aqueles que estão em grande tribulação, em grande dificuldade. Nossa, Senhor, seja na saúde, seja emocional, seja conjugal, eu repreendo todo o mal e quero abençoar a tua igreja, Senhor, com toda a força do meu coração, com todo o entendimento do meu intelecto. Abençoa, Senhor, todos os teus pequeninos, meu Pai. Abençoa os moradores da rua José Marcelino de Oliveira. Senhor, repreende a fúria do adversário contra esses moradores, meu Pai. Abençoa, meu Pai, as empresas aqui deste local. Enfim, abençoa, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço, o município de Ananindeua, as empresas de Ananindeua, ó Senhor da glória, as autoridades, assim como também de Belém, meu Pai. Estende as tuas mãos, meu Deus. Abençoa a tua igreja, meu Pai. Onde quer que esteja um homem, uma mulher, Senhor, que tenha aberto o coração para, Senhor, te adorar, te servir, que haja, Senhor, aleluia, atuação do teu Espírito, meu Pai, e que elas venham ser recompensadas com as ricas bênçãos do alto, meu Pai. Abençoa, Senhor, todas as igrejas que aleluia, se reúnem nesta hora para adorar o teu nome. Abençoa, Senhor, a Assembleia de Deus, Mãe. Abençoa, Senhor, o nosso presidente Samuel Câmara. Abençoa, Senhor, o pastor Felipe e suas respectivas famílias. Ó Jesus querido, os auxiliares, pastores auxiliares, evangelistas, missionários. Abençoa, Senhor, diácono. Abençoa auxiliares, todos aqueles que têm, Senhor, se colocado, Senhor, como verdadeiro servo na tua presença. Eu peço que o Senhor repreenda todo o jugo do mal da vida daqueles que crê, que confia na tua palavra. Ó Jesus querido, eu te peço, meu Deus, envia companheiros, meu Pai, para nos ajudar nesta obra. Companheiros que a gente possa olhar nos olhos, meu Pai, e dizer, aleluia, o Senhor é contigo, pois as tuas obras mostram, Senhor, quando a tua presença está, Senhor, em nossa vida. Lava-nos com o teu sangue, arranca toda a prepotência do nosso ser, arranca toda a amargura, toda a rapina do nosso coração, da nossa mente, do nosso entendimento, Pai. Ó Jesus querido e amado, abençoa, meu Deus, aleluia,
a Gleibe, Senhor. Deus que está de viagem ou se já chegou, meu Pai, desperta para que ela possa, meu Deus, estar sempre firme, ó Senhor, na tua palavra. Olha para a Nira, ó Senhor, ajuda a tua filha nas suas pelejas, nas suas dificuldades. Abençoa, Senhor, a mão de obra de cada um dos teus filhos, das tuas filhas que se congregam aqui na AD Marcelino, Pai. Senhor, que eles sejam abençoados, que possa, Senhor, aleluia, pela tua determinação, meu Pai, as bênçãos, Senhor, porque a tua palavra diz, meu Pai, que as bênçãos vêm e nos alcançam, que nós não precisamos correr atrás de bênção, mas o Senhor é que faz a bênção nos alcançar. Muito obrigado por tudo, Pai. Muito obrigado pelos livramentos, escape que o Senhor tem dado à tua igreja, pela saúde, meu Pai. Olha para o Rodrigo, olha para o Júnior que está conosco ali naquele trabalho, meu Pai. Dá sabedoria, Senhor. Ajuda os teus filhos, que eles possam, Senhor, granjear o seu, aleluia, o seu sustento ali de maneira, Senhor, abençoada por ti, meu Pai. Nos ajuda, Pai. Eu te apresento, Senhor, em braço de oração a empresa do irmão Neto, Pai, que está, Senhor, como nosso companheiro ali, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, faça com que ele prospere cada dia mais, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, que ele venha, Senhor, aleluia, ser próspero cada dia mais no seu trabalho. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, abençoa a mão de obra do teu servo Anderson, Senhor. Faz prosperar, faz crescer, faz, meu Senhor da glória, que as bênçãos estejam na vida dele, e aonde ele levantar, Senhor, a sua mão, que o Senhor possa abençoar e fazer, Senhor, grandes coisas acontecer. Olha, meu Senhor da glória, para a sua família, abençoa, Senhor, aleluia, livra de todo mal. Ó Senhor, olha para Eduarda, Senhor, abençoa o Israel, abençoa o Flávio, abençoa os demais, Senhor, abençoa, Senhor, aleluia, o nosso irmão Magno, Senhor, guarda ele, Senhor, livra de todo mal, desperta ele para aquilo que foi chamado, Senhor, para a tua obra. Há um chamado na vida do teu filho, meu Pai, e muitas das vezes nós passamos por lutas, por dificuldades, Senhor, mas eu apresento o teu filho em braço de oração, que o Senhor venha derrubar tudo aquilo que quiser subjugar ele, que quiser, Senhor, esfriar ele na fé, Senhor. Não deixa que ele fique caído, Senhor da glória. A tua palavra, Senhor, nos diz que o Senhor, aleluia, jamais deixará, Senhor, ao chão aquele que por acaso vier, Senhor, acontecer algo dessa maneira. Eu sei que ao seu tempo tu vai dar mão, Senhor, e assim como tu resgataste a Pedro, quando o Senhor andando sobre as águas começou, Senhor, se preocupar, quando começou, Senhor, cochear em outros pensamentos, o Senhor, meu Pai, tomou ele pelas mãos, Senhor, e fez ele prosseguir. Ai de nós se não for a tua misericórdia, o teu grande amor. Nós te agradecemos por esse grande amor, por essa grande misericórdia. Faz, meu Senhor da glória, acontecer grandes maravilhas na vida daqueles que crêem, na vida daqueles que estão, Senhor, verdadeiramente conosco pela fé, te buscando em oração, em adoração, Senhor, te colocando em primeiro lugar nas suas vidas, Pai. Tu és o nosso Deus, meu Pai. Ó Jesus querido, não há outro, Senhor, que possa consolar o nosso coração, a nossa alma. Ó Jesus querido, quando, aleluia, tu disseste para os teus discípulos,
se vós quereis também, aleluia, se retirar, podeis vos retirar. O apóstolo Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. As palavras de vida eterna está conosco. Estamos de posse na tua palavra, na nossa boca, no nosso intelecto, Senhor da glória. Quebra os agrilhões do inferno. Tudo que se levantar contra esta igreja, Pai, vai cair por terra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. O teu nome está acima de todo nome, o teu poder excede todo poder. Satanás não tem poder, Senhor, para guerrear as guerras que tu tens poder, meu Pai. A tua autoridade já foi tomada, já foi recebida há muito tempo, Pai. Quando tu venceste Satanás, tu venceste a morte, tu tomaste a chave do inferno, e a chave da morte está sob o teu comando, está sob o teu domínio, Pai, e tu vai prevalecer, e aqueles que estiver contigo vão prevalecer, meu Pai. Eu sei, meu Deus, o Deus em quem eu sirvo. Eu tenho, Senhor, as provas diante da minha vida, dos meus, aleluia, dos meus momentos de tribulação, de aflição, de angústia. O Senhor me socorreu, o Senhor me deu vitória, e eu sou testemunha disto, e digo a todos que o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as grandes maravilhas que tem feito o Senhor na terra. É Ele que quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, e a voz do Todo-Poderoso diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aleluia, Senhor dos exércitos, tu és o nosso refúgio. De geração em geração tu vais comandar, tu vais, Senhor, aleluia, reinar, porque tu és Deus. Tu és poderoso, e tu já venceu todos os impedimentos, todos os empecilhos. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Muito obrigado. Toma a liderança neste culto, Pai. Que não seja a vontade do homem, mas a tua vontade venha prevalecer. Em nome de Jesus. Vencerá, vencerá, Pai Senhor. Por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá. Por Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá. Por Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Amém, igreja? Quem está alegre, dá uma salva de palmas para o Senhor nosso Deus. Aleluia, que maravilha. Vamos cantar o hino de número 303. Aleluia. Culto de sexta-feira, ele é o culto de oração e doutrina na Assembleia de Deus. E nós estamos diante de uma grande bênção, né? Porque sexta-feira passada, quem esteve aqui, teve pouca gente. Mas tivemos uma lição maravilhosa para aqueles que gostam de aprender mais um pouco da palavra de Deus. Foi bastante proveitoso. E nós, o nosso querido pastor Ajax, ele já está aqui, e nós não queremos tomar o tempo que é precioso. Aleluia, nós vamos cantar 2 hinos somente. No segundo hino, nós vamos ofertar a casa do Senhor, e logo em seguida nós vamos passar para o pastor.
porque nem sempre a gente tem uma lição a essa altura, né? A gente estuda a palavra de Deus, a gente ouve, mas tem coisas que a gente não ouve assim, no culto de doutrina assim. Tem coisas que é mais profundo, quando a pessoa se prepara para dar um estudo. E o nosso irmão, na sexta-feira passada, foi muito boa a lição dele. Eu até anotei algumas coisas, aleluia, porque você que pode, tenha uma caneta, um papel, para fazer essas anotações. Eu não sei quantas sexta-feira o nosso querido pastor vai estar conosco. São 3? Então, se você quiser participar dessa bênção, esteja apto a isso, tá bom? Vamos cantar o hino. Quando o sol brilhar em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Prometer perdão, plena salvação. Tu precisas de Jesus para caminhar firme sem errar. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Mesmo havendo paz, calma muito verás. Tu precisas de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Aleluia. Eu convido os irmãos, eu gosto muito do hino 460. Aleluia. Para nós louvar o Senhor com o hino 460. Pai do Senhor, irmão. Às vezes a gente tem dias que a gente passa de luta. E por isso eu gosto de cantar esse hino aqui. Luta de um modo geral. São tantas coisas que
que às vezes nos aborrece, mas é necessário estarmos preparados para viver aqui. Porque Jesus viveu e é quem Ele é. E nós somos seguidores de Jesus. Nós não vamos ser quem Ele é, mas nós vamos insistir e vamos vencer pela sua força, pela sua ajuda. Amém? Se estás cansado e abatido, dize-o a Cristo, dize-o a Cristo. Se te sentes débil, confundido, dize-o ao teu Salvador, dize-o a Cristo, dize-o a Cristo, que é o amigo mais fiel. Não há outro amigo como Cristo. Dize-o ao Emanuel. Quando estás de tentação cercado, olha para Cristo, olha para Cristo. Quando rugem hostes do pecado, olha pro teu Salvador. Dize-o a Cristo, dize-o a Cristo, que é o amigo mais fiel. Não há outro amigo como Cristo. Dize-o ao Emanuel. Se saíram outros já da senda, segue a Cristo, segue a Cristo. Se aumenta em torno a contenda, segue ao teu Salvador. Dize-o a Cristo, que é o amigo mais fiel. Não há outro amigo como Cristo. Dize-o ao Emanuel. Ao chegares ao fim da jornada, confie em Cristo, confie em Cristo. Dar-te-á no céu feliz entrada. Confie em teu Salvador. Dize-o a Cristo, dize-o a Cristo, que é o amigo mais fiel. Não há outro amigo como Cristo. Dize-o ao Emanuel. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos, aleluia, convidar a pastora para fazer a leitura oficial da palavra do Senhor. E logo em seguida, após a oração, já vamos passar para o nosso pastor Jacques, aleluia, para prosseguir com o nosso estudo. A paz do Senhor, igreja. Sal da terra, a luz do mundo. Bem-vindo aos nossos convidados, né? Pastora Samara, pastora Cristina, pastor Jacques, que está nessa missão maravilhosa do estudo de Deus. Vamos conhecendo Deus aos poucos, né?
Louvado seja Deus. Glória a Deus. Salmo de Davi, irmãos. Vamos ver se nós achamos nos Salmos um de Davi, né? Louvado seja Deus. Estamos aprendendo na escola dominical, né? Que nem todos os salmos são de Davi, né? E nós costumamos dizer Salmos de Davi, né? Aleluia, glória a Deus. Salmo de Davi, capítulo número 13. Salmo de Davi, número 13. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é bem pequenininho, apenas 6 versículos. Aleluia. Glorificado seja Deus. Diz assim o salmo, amados. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta a mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegre vendo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem, né? Soberano Deus e eterno Pai que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por essa proteção sagrada, essa proteção maravilhosa, Senhor, que só Tu pode nos dar. Livramentos e escapes, Senhor, que só Tu podes nos entregar. E nesta noite, Senhor, estou grata a Ti, pela Tua rica misericórdia, em nome de Jesus. Amados, eu vou pedir até para o sonoplasta, irmão Anderson, tirar um pouquinho agora, porque partiu para o Senhor um grande servo de Deus ontem. Ele estava a trabalho, amigo do meu filho, e hoje meu filho estava desolado. Eu desde ontem, quando vi no Instagram, porque quando cai assim ao vivo, foi aí na João Paulo, próximo da outra igreja que a gente pastoreava, e está sendo um dia muito triste, muito pesado para nós, né? Então eu quero que ele é servo de Deus, irmão, já está no encontro já está no seio de Abraão. Naquele momento ali a gente já viu o espírito dele subir. Então quero um minuto, irmãozinho, tá? Pelo nosso irmão que deixou essa terra, está já no seio do papai, né? Ao lado do papai. Obrigada, irmão Anderson, obrigada, irmãos. Agora vamos orar pela nossa oferta. Soberano Deus e eterno Pai que está nos céus, nós te apresentamos, Jesus querido, aleluia, as ofertas, o dízimo dos teus filhos, essa colheita linda, maravilhosa, Pai, que cada um coloca no seu coração, retornando a Ti o que Tu deste para eles, Pai. Geralmente, Pai, eles retornam para a Tua casa, como o dízimo já diz, 10% e ficam com 90%. Pai, eu te peço nesta noite que abençoe o trabalho das mãos dos Teus filhos, que abençoe a vida deles, livrando, protegendo, guardando. Olha para esse ofertante, Pai, não deixa faltar nada. Olha para aquele que nada tem para ofertar nesta noite. Abençoa também em nome de Jesus. Amém. Tão forte como Jeová, não há outro eu não conheço. Tão forte como Jeová, não há outro eu não conheço.
Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde está teu Deus? Onde está teu Deus? Onde está teu Deus? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Irmãos, foi linha de pipa, tá? Ele vinha pro trabalho já. E ele não tem como ver, irmãos, essas linhas, né? E atravessou então, irmãos. Eu não sei se a empresa é sua ou se é de outrem. Mas use os equipamentos necessários. Se a sua empresa não dá, compre para você, né? Hoje todas as motos da empresa foi colocada, né, aquela proteção contra as linhas das pipas, porque os funcionários chegaram, se posicionaram e disseram que não iam sair. Já estavam sepultando, né, velando o amigo. Então vamos nos proteger, tá, irmãos? Às vezes é a indisciplina nossa que nos faz ir mais rápido para o céu ou para o inferno, não sei o que a pessoa serve, né? No caso do irmão, para o céu, ou retornar para trás, né? Às vezes Deus tem um galadão para a gente, mas a nossa indisciplina faz a gente dar os passos para trás, né? Então nós temos que ter muito cuidado com tudo que fazemos, que falamos, que dizemos, né? Porque Cristo está nos vendo. Vamos chamar o pastor Ajax? Aleluia, glória a Deus. Pastor Ajax está com a palavra aí maravilhosa nesta noite para nós. Uma boa noite, amados. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz. Amado, nem todos estavam na sexta-feira. Eu creio que ainda tem uns aqui, né, pastora? Eu acabei nem tirando porque essa é a primeira parte, mas na outra sexta, nós temos mais essa sexta que vem ainda. Na outra sexta é a comemoração de mais um ano de vida da pastora. E aí nós também vamos trazer uma outra parte para completar o módulo, tá? Mas para quem não estava na sexta-feira passada, a gente vai só revisar rapidamente. Você que tem tem agenda, tem caneta também, porque tem coisas que não são colocadas aqui porque eu não tenho computador, tá? Então eu resumi para tirar e para passar para a pessoa que ia fazer para a gente, tá? Mas se você quiser colocar algumas coisas, por exemplo, ficamos muito atarefados e eu acabei não enviando para a pastora um nome específico de algo que era para colocar para as pessoas pesquisarem. Só relembrando, esse algo hoje tem o aparelho sendo filmado, então se chama cromossomo, porque nós estava falando de algo que nós vamos já falar, então esse nome que fique gravado lá, que os irmãos depois que quiserem procurar, dão uma procurada lá. Mas o nosso estudo está a doutrina de Deus, seu ponto específico, a existência de Deus. Doutrina, porque é Deus quem regra todos o padrão do planeta Terra e do universo inteiro, como nós vamos ver que hoje nós completa a parte 3 do estudo, tá? Então o que acontece? Como nas outras aulas eu falei para os irmãos, eu disse, irmão,
eu fui formado nisso, dei algumas características, então posso, de acordo com a vontade de Deus e a Bíblia, poder debater com qualquer pessoa acadêmica sobre a questão da existência de Deus. Primeiro, de acordo com esse conteúdo da Bíblia Sagrada, Deus é improvável, tá? A palavra improvável provém de alguns conteúdos que, se for explicar, foge muito o raciocínio, mas vamos simplificar. Deus não pode ser nem provado e nem improvado, tá? Deus, na realidade, é improvável. Eu não posso provar que Deus existe e nem que ele não existe, tá? Cientificamente, dentro da ciência ou pela questão cética acadêmica. Mas o que é que eu quero mostrar aqui? Tanto a vida cristã quanto uma vida não cristã. E como uma vida não cristã? Por exemplo, nós temos pessoas que são de Deus e que não acreditam numa vida cristã, que nem nós, tá? Pastor, isso não é heresia? Não, eu posso provar. E pessoas que são ateu, não acreditam em nenhuma função dentro do parâmetro que nós chamamos especificamente como deixa eu lembrar aqui bem na antiguidade como era que eles chamavam. Era como uma pirâmide chamada zigurate, algo que sai para cima da terra como uma pirâmide, e ali podia se especificar em que Deus ele ia acreditar e em quem ele ia rezar, tá? A reza é a mesma oração, tá bom? Só especificando como está no estudo. Então, o que acontece? De acordo com esse tema, ateu não acredita em nenhuma das evidências com o título Deus. Mas nós temos outras características, de acordo com esse estudo, que mostra que tem outras pessoas dentro desse padrão da humanidade que ele também não acredita no Deus criador do céu, da terra ou do planeta. Está baseado em quê? Na teoria de estudos que quase todos conhecem, que é evidente, geralmente a escola pública, no momento do 1º ao 9º ano, não vai passar, que é o Big Bang. Então, você não vai ver muito esse raciocínio lá, mas a partir que você começa a fazer cursos, principalmente específicos, geografia, histórias, ciências científicas, ciências quânticas e matemática aplicada, vai aparecer o Big Bang lá, queira você ou não, tá? Mas, tirando esse padrão aí, vamos ficar só com a parte religiosa. Então, vai ter alguém que acredita cegamente no Buda, sem sombra de dúvida. As religiões mais credenciadas dentro do planeta são cristianismo, hinduísmo, budismo, judaísmo e o catolicismo, tá? Então, esses padrões são os mais conhecidos que nós assim conhecemos. Primeiro, nós temos o Brasil com uma vasta quantidade de povo cristão. O cristão não dá só na igreja evangélica, mas católicos e evangélicos são cristãos. Primeiro que o nome lá, católico, significa a primeira igreja de Cristo criado pelos apóstolos, antes, na idade primitiva, a igreja primitiva, antes dos romanos tomarem posse desse direito, tá bom? Então, só que nos Estados Unidos nós temos uma vasta quantidade muito grande, e os judeus, que são uma das parcelas que acreditam em Deus, mas não acredita em Jesus. Então, por isso eu falei para você que tem nós, os cristãos, que acreditamos, somos a parte da religião cristianismo, e tem aquele que faz a mesma parte da linhagem, mas não acredita em Cristo Jesus, tá? Mas o foco vamos lá, a doutrina e a existência de Deus. Como é que eu posso provar que Deus existe se eu não tenho nem
um padrão compreensível na mente ou raciocínio humano que me prove que Deus existe. Mas na sexta-feira nós colocamos da seguinte maneira: nós podemos provar por alguns argumentos físico, técnico, arqueológico e o principal, biblicamente, que Deus existe. E como é que eu vou provar isso? A gente leu o texto de Salmo 19, que vai nos provar algo sobre a existência de Deus. Mas nós hoje temos que avançar mais um pouco. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos reunir algumas provas que nós podemos citar simplesmente a existência de Deus na sua magnitude. Pastora, eu não estava nem muito por dentro do salmo que foi lido, mas o salmo que foi lido mostra, dentro do texto e do estudo, a vasta existência de Deus. Como assim? Como é que eu vou mostrar? Se a gente ler o salmo direitinho lá, nós vamos compreender algumas razões pelo qual nós estudamos a Bíblia, pela razão de letra aplicada, sem o seu sentido cronológico, na razão textual da ordem da criação. Por exemplo, a palavra ou a pergunta da atualidade. Hoje o conhecimento está muito alto. Então, eu teve assistindo algumas aulas de pessoas acadêmicas no meio teológico. E a pergunta é: quem criou Deus? Para nós entrar aqui no estudo. E eu fui buscar a raiz da palavra no hebraico e no aramaico, tá? As duas línguas original escrita a Bíblia e primeiro falado pela humanidade. A pergunta quem criou Deus, ela não tem procedência para um questionamento. Pastor, endoidou minha mente, a minha também, mas depois eu vou estudar 8 horas direto, eu marquei lá quantas horas eu tenho que estudar para poder entender. Por que que a pergunta está errada ou é errônea? Quem criou Deus? Fisicamente, dentro da matéria, quem já viu ou estuda química ou entende um pouco disso, para uma matéria ser feita, precisou primeiro de uma antes, não é verdade? Se Deus existe, não precisaria de uma matéria antes. Mas aí vem a questão, dentro do estudo que eu fui lá botar o cérebro a funcionar, dizer: Espírito Santo, faz funcionar para mim entender essa lógica aqui. Qual é o raciocínio e o porquê? Por que que ela é falha e errônea? É simplesmente porque Deus, Ele é o Criador de tudo que existe. O universo não foi criado. Outra palavra errônea também diz assim: Deus está em todo canto no universo, não é verdade? Nós como cristãos não falamos isso. Deus está em todo canto. Na Bíblia está, não existe canto que Deus não esteja. Deus é onisciente, mas está corrigido. Lá não está falando que Deus está em todo canto. Lá está falando que Deus é onisciente. Está falando da grandeza de Deus. Mas por que dizer que Deus está em todo canto, dentro do questionamento aramaico, é errado? Por quê, meu amado? Porque lá, o planeta, Deus não está no planeta. Lá, Deus, o planeta está em Deus. Só para te explicar um pouquinho: pega uma geladeira e liga na tomada e chama alguém que nunca viu uma geladeira, que mora em uns confins da mata, que quando ele chegar ele vai ficar olhando, a noção dele é que a geladeira tem vida, porque fica funcionando o tempo inteiro, não é verdade? Por essa razão, isso não está no conhecimento, avanço da mente do nosso Criador. Isaías
55:8 vai falar: meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos. Por quê? Amado, quando tudo que está dentro desse universo, Deus não está fora. O universo está dentro de Deus, porque Deus preenche tudo. Deus se contrai para criar. Nós vamos, no outro estudo, a gente vai trazer o plano da criação. Como é o plano da criação? Emanação, ação e as outras que está em hebraico, que eu esqueci no português. São 4 ou 5 planos dessa criação. Deus se contrai, se fecha para criar. Então o que vai acontecer? Tudo que existe funciona pela energia que vem do Criador. Então Deus não está em todo canto, o planeta está em Deus, porque Deus é maior, porque Deus não é o infinito, Deus é criador do infinito, Ele está além do infinito, Ele não faz parte do infinito, porque Ele criou, o infinito é dele. Eu só posso fazer parte quando eu estou dentro, mas o infinito, Deus o criou. Então Deus não é o infinito, Deus é o absoluto, Ele é tudo. Por essa questão eu posso provar que Deus existe. Como? A terra recebe a ordem de crescer e gerar fruto para os homens. Cortou, tirou. A emanação, que não é bem o curso, mas é o que se explica melhor, da vitalidade que está para ela sobreviver. Tirou dela, ela morreu. Pastor, e qual é a comparação? É porque tudo isso funciona pela energia manada do Senhor nosso Deus. Então nada, mas e esses eletrodomésticos? Para eles existirem, provém de Deus. Qualquer função existente provém de Deus, qualquer uma delas. O cético, o ateu, ele vai desconcordar no feito da ciência, só que a ciência provém de Deus. Não tenha nenhuma delas que não provém do Criador, nada, seja qualquer coisa que existe, provém do Criador. A palavra no parâmetro 2, que fala sobre o cosmos, vamos aonde está escrito Salmo 19 primeiro, que é onde a gente parou e a gente vai dar início. A palavra télogo, da palavra grega telos, fim ou universo, não apenas prova a existência de um Criador, mas indica a existência de um arquiteto. Então agora vamos para a Bíblia e vamos abrir a Bíblia, Romanos capítulo 1 e o versículo 18 até o 19. Pode-se observar um propósito no universo que indica a existência de Deus como aquele que o planejou. Então, nós vamos ver o planejamento de Deus em todas as conclusões. Nós não vamos nem mexer só com o planeta, ou com o universo, mas vamos mexer com o planeta Terra, tá? Nós vamos dar, quem achou e queira ler, pode ler para a gente escutar. Romanos capítulo 1 e o versículo 18 ao 20. Até o 20, meu irmão. Isso.
Amém? Aí você observa uma coisa, que você vê que claramente, aqui já não está mais no artigo de uma manifestação individual para com a criação. Aqui nós estamos mostrando um texto que claramente nos mostra a conclusão de uma criação no seu percurso de evolução, mas o que vai acontecer? Por exemplo, lembra que eu falei que você deve pesquisar lá sobre os cromossomos? Quem aqui já ouviu falar ou sabe o que significa cromossomo? Você já ouviu falar nessa palavra? E o que significa? Aí você diz, quem já ouviu falar pode levantar a mão, pastor, eu já ouvi lá e sei o que é. O que é o cromossomo? São DNA do nosso corpo. Aí eu fui lá, que eu tinha esquecido, pastor, quantos nós éramos constituídos. Os cromossomos são constituídos pelo DNA da mãe e do pai, tá? São 23 cromossomos do pai e 23 da mãe. Então, soma-se um ser humano com 46 cromossomos, que é algo que, em especificamente científico, dentro do nosso corpo, tá igual aquele macarrão miojo, tá? É igualzinho. Só que no momento em que uma célula é danificada, ele se descontrai e entram em ação para regenerar a célula, tá? Então, o que eu falei disso? De acordo com esse texto, em tudo Deus se mostra. Cientificamente foi achado, um arqueólogo achou em Israel, lá no Monte Calvário, alguns metros para baixo, um DNA que tem 24 cromossomos. E nenhum ser na terra, vivo, como planta, animais, nós seres humanos, pode ter 24. Nenhum ser humano, tanto faz ser a planta como animais ou qualquer um, pode ter. Tem seres vivos que têm 100 e poucos cromossomos no seu DNA, em comparação de pai e mãe, mas nós seres humanos somos catalogados com 46. E lá, cientificamente, o artigo prova que os arqueólogos acharam uma evidência, e quando foi para o laboratório testado de que datava, de quanto tempo e o que era, lá encontraram que tem só 24 cromossomos. E quem estava na arqueologia lá escavando, foi a fundo entender e observou que fazia parte aquele pedaço aonde a cruz, que é catalogado que Jesus foi crucificado. Quem estava na sexta pôde ver que Jesus pode ter uma mãe, mas não pode ter um pai. Isso não é para agora, mas nós vamos entrar na explicação. Os irmãos que estão lá atrás puderam observar e compreender um pouquinho. Por quê? Porque quem pecou foi o Adão e não a Eva, apesar de que foi a Eva que comeu, mas o pecado entra pela semente do homem e não pela da Eva, tá? Então o que acontece? Jesus pode ter uma mãe, não pode ter um pai humano, tá bom? Então o que acontece? Lá é provado que 24 cromossomos, 23 é de um humano, e um único que estava no DNA não faz parte de nenhuma cadeia catalogada no planeta Terra. Por essa evidência arqueológica, a gente pode contestar com um ateu, com um filósofo, com qualquer um, bacharel de teologia, ou qualquer questionamento que Deus existe. Ah, mas a ciência não me prova nada. A ciência te provou que dentro de uma cadeia de DNA tem um ser que o seu DNA não faz parte da Terra. Então, por essa evidência,
eu não preciso dessa evidência para provar para ninguém que Jesus existe. Eu simplesmente tenho que prosseguir de acordo com o texto que a pastora leu inicial, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu quero intensificar a prática da verdade e que a luz divina use-me, e essa existência faça com que eu, ao abrir da minha boca, tenha a palavra necessária para falar quem está ouvindo. Mas, como Deus não deixa os seus servos enganados, nem à deriva, nem sozinho, e nem também vamos pegar uma evidência. E que evidência é essa? Nabucodonosor, quem lembra dos 3 que foram jogados na fornalha? Uma das evidências bíblicas mostra que um quarto homem, estava dentro da fornalha, não é verdade? Isso dentro do padrão bíblico e dentro de uma parte acadêmica vai contestar que é somente uma lenda. Só que aí me vem algo que a ciência vai provar. Existem tijolos datados da fornalha. O aquecimento da fornalha em alta temperatura tão grande consegue preservar a condição do tijolo que estava feita a fornalha. Então, eu não preciso da ciência provando a existência do meu Deus, mas o próprio Deus a cada um de nós, para não deixarmos nós envergonhado que se ele fizer ele é Deus, mas se ele não fizer ele continua sendo Deus. Mas Deus reúne todas as provas, como o texto sagrado falou, que agora nós vamos voltar de novo no passado, a manifestação só de Deus no seu conteúdo do planeta Terra, só Deus. Nós vamos lá a colocar o nome tetragrama. E o que é o tetragrama? Tetragrama aparece salvação, aparece Jesus, aparece Criador e aparece o nome do Criador em 42 letras, tá? Aí só aparece Deus, o nome Deus, especificamente nesse tetragrama. Em que sentido? Eu só provando que é Deus, Criador dos céus e da terra, sem o que nós conhecemos na atualidade, que é a divindade em trindade, tá? Agora, dentro desse padrão do texto que nós lemos de Romanos 18, prova para nós. O texto está dizendo que em todas as outras coisas Deus se manifesta e ainda Ele dá uma sentença às pessoas humanas. Tu não está mais inocente. Em tudo que tu está olhando, tu está vendo a existência, o caráter, a moral e o poder de Deus. O texto aqui nos sobressai agora de uma maneira específica. Nós vemos evidências arqueológica, e nós agora não estamos só com uma evidência arqueológica e nem um texto bíblico que é o suficiente para nos enganjar no padrão que Deus existe, mas a sua manifestação como corpo na promessa do Jardim do Éden. E que promessa é? A promessa que quando cria o homem é semelhante a quem? A Deus. Mas ninguém nunca viu a Deus. Então Deus agora se manifesta
a aparência que ele colocou no ser humano para se apresentar a cada um de nós. Porque com o nome Deus no tetragrama, Deus se esconde para se apresentar a nós. Por isso nós não podemos ver. Já com a encarnação em Cristo Jesus, como o texto fala de Romano, agora Deus não está mais escondido, Deus está de aparência como humano e espiritual, ressurreto, representante legal e glorificado, e provando a existência visível de Deus, tanto no planeta Terra como todo o resto do universo. Só que entendendo este padrão, o planeta Terra é só ele que descaracteriza alguns seres da existência de Deus, tá? No texto original bíblico, quando nós lemos a história de Salomão, por que Salomão errou? Nós vamos compreender por que o planeta Terra só ele descaracteriza a viabilidade da existência de Deus, por um nome específico que todos conhecem. Ele não é o causador, mas ele é a identificação de eu querer ou não. O irmão já deve ter entendido qual será esse nome, que é o livre-arbítrio. Se eu quiser, sim ou não. Como na outra sexta-feira eu estava falando, eu convenci um ateu, hoje não sei por onde anda, mas se tornou meu amigo, que Deus existe, e pude provar para ele. Então, meu amado, essas conclusões hoje, ela é mais evidente do que no passado, porque lá Deus se contraía, se escondia para aparecer. Pastor, o que significa isso? Deus não aparecia. Já agora, em nossa atualidade, Deus aparece com todo o seu poder, só que nós não percebemos e também não nos podemos colocar em um recipiente, mas nós podemos percebê-lo e podemos tê-lo para nós. E qual é esse recipiente? É o próprio corpo físico que adquiriu a fé em Cristo Jesus, entregue por ele, e assim acredita que Jesus existe, provando todos os argumentos de qualquer pessoa que Deus existe. E se eu chegar numa hora que tem uma pessoa que não acredita de maneira nenhuma nessa existência? Bom, aí entra o padrão da fé, que é a possibilidade daquilo que eu não sei, tá? No grego é isso, é a possibilidade. Para nós não é a possibilidade, no cristão é a certeza, tá? Lá a palavra escrita é essa, é a possibilidade, mas para nós é a certeza que Jesus é o poder, é a vida, a ressurreição. Mas o que é que vai acontecer e por que eu acredito que no original alguma dessas evidências me traz claramente que eu posso afirmar a existência de Deus? Bom, agora eu vou para a ajuda dos universitários. A tipologia da palavra grega atos, homem, uma vez que o homem é um ser moral e intelectual, deve ter um Criador. Agora, para nós perguntar a cada um dos irmãos, o que você acha que é a palavra intelectual? Amado, você pode perguntar ou responder, tá? Nós temos no debate de estudo, tá bom? O que será que seria a palavra intelectual para você? Quase lá. Mas é uma das essências, ou no português
para nós vai dar não é fragmento, mas é faísca, tá? Vai dar faísca, mas não é o que o irmão lá falou, conhecimento ou sabedoria, mas o intelectual, incluso o nome faísca, sabe o que significa? Alma. Só que não é da maneira que nós pensamos. Dentro do estudo ou escrito hebraico, a palavra intelectual é a alma, dentro. E Deus preencheu esse intelectual para que ele seja pensativo. Aí vem o que o irmão falou, assim, sabedoria, entendimento, conhecimento, que o estudo próprio nos mostra, dizendo que diz a natureza moral, os escritos religiosos, a natureza emocional do homem, argumentos em favor da existência de Deus. São coisas que dentro da alma, esse intelecto, um cientista aí renomado, não lembro o nome dele, que é americano, mas ele fala sobre essa intelectualidade. Aí ele fala que as células se organizam de acordo com a pergunta ou com a visibilidade. Para já nós está no padrão de fechar. Como assim? Me diga aqui, de manhã, assim que você abre o olho ou despertar, qual é a primeira coisa que você faz? Eu tenho algo que eu faço. Primeira coisa, eu nem levantei da cama. Primeira coisa, eu dizer: Senhor, obrigado porque foi despertado. É agradecer ao Pai pelo despertar, tá? Né? Então, não sei se tem irmão que ora logo: Senhor, obrigado porque o dia já amanheceu, tua misericórdia já nos alcançou, porque às 6 da manhã, você sabia que às 6 da manhã o próprio Criador desce do trono sobre o planeta Terra para abençoar todos nós, ele desce do trono para abençoar. Eu estou esquecido qual é o versículo e o livro que está, mas fala que ao amanhecer a misericórdia do Senhor se renova. Essa misericórdia, esse se renovar a cada amanhecer, é dizendo: o Senhor desce e abençoa. A sua presença é invisível, mas visível aos seres espirituais, recebe essa presença. Então, nesse plano intelectual e moral da alma, a primeira coisa que vem logo no sentido, se é um brutamonte, num popular mais correto, o que ele vai entender? Ele já levanta direto para o banheiro, e o primeiro logo pensamento é já ir comprar o pão. Esse é um raciocínio intelectual da alma, mas preso à alma, que faz o sentido animal. Já o ser humano, em raciocínio de alma, que ele tem as duas partes, tanto o intelecto quanto o raciocínio vindouro, ele já não pensa nisso. Ele pensa em agradecer porque Deus abençoou a sua noite e o amanhecer está sendo abençoado cada momento do dia. Então, ou seja, por essas condições, cada um de nós que aqui não temos nenhum ateu, mas cristão, pode provar em si mesmo a existência de Deus em Cristo Jesus, por dizer, tem um ditado judaico que diz assim: se hoje eu não fui melhor do que o ontem, para que me serve o amanhã? Então, que eu entre na área do intelectual, moral em Cristo Jesus, não é eu provar a Deus dentro de um estudo, é eu provar a Deus a existência dele em mim, sabendo que eu tenho, que está em mim, e os outros em volta, eles vão poder entender isso.
E qual é esse raciocínio? No outro, eu vou te dar as 5 partes da nossa alma. O primeiro eu já te dei hoje, que é o raciocínio da alma animal. Qual é o raciocínio da alma animal? Trabalhar muito, comer, se divertir e não ligar para as coisas que são bondade. Como ver o irmão em necessidade, ajudá-lo, orar por alguém, cultuá-lo a Deus, poder entender que a necessidade de viver não é só de se alimentar, ganhar dinheiro e poder viver uma vida nessa base tranquila, mas que este corpo ele tem um outro plano maior, que quando elevado em uma mentalidade da razão da alma, ele vai chegar em um sentido que a existência de Deus vai poder ser visível até para aquele que não o conhece, ele vai poder ver. Como assim? Uma das coisas muito difíceis do ser humano, que a alma animal prevalece, é o perdão. Amado, isso é um grande problema na raça humana e no meio evangélico. Tem problema demais. Imagina só, para você entender um pouquinho. Eu não sei se aqui teve pessoas que moraram em fazenda, mas se você bater no animal dentro do lugar que está preso, que nós chamamos curral, todos os dias, por algum motivo lá, vamos supor, para tirar o leite ou para recolher ele, para ele ficar guardado ali, todos os dias, se você espancar ele reconhece você, e todas as vezes que ele lhe vê, ele vai querer lhe agredir. É o instinto dele. O instinto do leão, ele não importa quem que seja, é se alimentar, porque é a necessidade do corpo poder estar vivo. E que quando eu pego o conhecimento da existência de Deus dentro de mim, eu tenho que entender que eu não tenho que, num popular mesmo, ser bruto. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar ela para existir, aparecer, e nas maiores proporções do ser humano. Como é que Deus aparece? Muitas das vezes Deus aparece na proporção em um lugar espetacular, nas nuvens tão brilhantes, no sol que irradia de uma maneira extraordinária, na lua que brilha na sua intensidade, nas estrelas que espalham a sua claridade intensamente, no vasto universo que a gente observa a sua criação. A gente pode ficar maravilhado, mas a gente não consegue transmitir a potência da sua existência para o outro ser humano, a não ser quando alguém no meio da comunidade perde o raciocínio em agressão. No hebraico bíblico, quando o perdão ele é colocado em evidência entre o ser humano, o hebraico fala para nós que é motivo de parar instantaneamente o curso de algumas evidências do planeta, como o sol, como o vento, com algumas coisas no mundo espiritual. Eles não só param. O texto mostra, a Bíblia, ou o nome lá mostra no hebraico, perdão. Eu não sei falar, que ainda não aprendi ainda a falar ele, mas ele mostra a radiação do que acontece, do brilho. Não só transmite a quem está sendo
mas o que acontece dos altos tronos para a terra. Essa é uma das evidências que acontece, que as pessoas comunicam umas às outras, que só pode acontecer porque ele é servo de Deus. No português mesmo, no paraenses mesmo, né? A palavra aplicada é essa: ele é servo de Deus. Amado, eu fiquei tão impressionado de saber a potência que ocasiona, que um estudioso, conversando com um erudito é um estudioso em hebraico, e ele mostrando que nem o som mais alto do mundo que já aconteceu chega a ser tão grande quanto quando diz assim: eu te perdoo, que sai intenso, não de falar, mas de coração, de mente, de atitude, de prática sincera. O som mais poderoso no mundo foi um vulcão que foi 3.000 megatron de potência. Pessoas a 3.500 quilômetros de distância puderam ouvir, e quem estava perto morreu. Foi o som mais alto sobre o planeta Terra que já aconteceu. Megatron significa potência, ogiva, poder. E o estudioso erudito disse que a palavra declarada para o outro, perdão, não tem como nem comparar a potência de um megatron explodindo. Quando isso acontece, melhora a tua comunidade, melhora a ação, melhora a igreja, melhora o funcionamento, melhora tudo, porque o poder de Deus vem sobre aqueles a qual foi liberado o perdão. Então, igreja, quando tu estiver na Santa Ceia, realmente, para nós encerrar, peça perdão ao teu irmão. Eu não pequei contra esse irmão. Amado, tu não sabe no mundo espiritual o poder que vai sendo liberado. Então, a partir de agora, pede esse perdão. Igreja, pastor, pastora, faça esse convívio, irmão, peça perdão, se abraça, irmão. Mas eu não pequei contra ele. Meu amado, não importa. O importante é o mundo espiritual, o que acontece com o poder que sai da tua boca através disso, é a evidência que acontece através do Criador com você para a tua vida. Então, meu amado, essas evidências são incontestáveis a qualquer um de nós, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Faça isso e Deus vai fazer com que todas as pessoas em volta, até o mais difícil de se comunicar, entender a existência de Deus. Por quê, pastor? Meu amado, não sou eu. Quem faz é o Espírito de Deus e pronto. Ele é para nós. A gente vai ler só no outro o resultado final, que é Atos 17, 29, nós vamos ler na outra sexta, e na outra sexta nós vamos ter os argumentos bíblicos da existência de Deus. O que é que os nossos escritores bíblicos acham da existência de Deus? Só para você já entender, e também pode pesquise lá e traga para mim, tá? Que é uma das coisas que nós vamos colocar coisa que nós vamos fazer com a pastora. Eu vou já tirar essa semana e vou mandar para a pastora lá em PDF, como vai ser mais ou menos, se ela tiver uma ideia também lá de dizer, olha, quem concluiu aqui veio, vai receber o seu diploma, dizendo, eu escutei, eu fui lá, assisti tudinho, dizendo sobre a existência de Deus, essas conclusões. Abraão, ele precisou ver alguma arqueologia, algum fato para se entregar à existência de Deus? Então estude lá, ou coloque ou no YouTube ou na sua Bíblia mesmo, você procure lá e veja como como Abraão conheceu Deus, tá? E aí na sexta-feira você traz, pastor,
eu vou reduzir, e aquele que tiver coragem, nós tem vários, né? Nós tem o Abraão, nós tem o próprio filho, o Isaac, e nós tem o Jacó. Mas aí você pode procurar até outros na atualidade, como conhecer Deus, tá? Você procure qualquer um dizendo, olha, até você mesmo pode servir de exemplo, tá? Pode escrever lá, eu conheci Deus desta maneira, através disso foi evidência tal que eu conheci Deus, tá bom? E aí você vai expressar um pouquinho como Deus existe, não só através do estudo, mas através de você mesmo, esclarecendo um pouquinho, tá? Eu conheci Deus através do meu pai na Bíblia Sagrada. Eu não gostava de ler, como até hoje eu não gosto. Então, meu amado, meu pai no domingo deitava numa rede, me botava sentado, botava a Bíblia do meu lado, lê. Ele já tinha problema na vista, né? E eu ficava lá, amado, suava, mas lia. Mas o encontro com Deus para esclarecimento da sua vontade veio aos 13 anos de idade, e Deus pôde manifestar a sua existência em minha vida, mostrando o poder de curar, o poder de salvar, o poder de pregar, o poder de cantar, o poder de impor a mão em alguém ser curado na minha frente, tá com um osso quebrado, e poder ver o osso não estava se emendando, e orar nele às 9 da noite, quando foi 6 da manhã, o osso estava emendado, sem nenhum defeito, está vivo até hoje para contar. Então, amado, essa foi a minha experiência de poder provar a existência de Deus, tá bom? Então vamos orar ao Senhor. Então na sexta-feira tu pode ser tu mesmo, ou pode pesquisar sobre alguém e provar a existência de Deus dentro do estudo, tá? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Deus amado, te agradeço essa noite por tudo que o Senhor fez em nossas vidas. Obrigado, Deus. Eleva nossas almas, Senhor, a um padrão racional pelo qual eu não posso ver só o trabalho, o dinheiro, o convívio social, mas eu possa ver, Senhor, o bem-estar pelo qual a alma tem o privilégio de poder se conectar a Ti, meu Deus. Eu quero Te agradecer essa noite por tudo que o Senhor nos colocou, por tudo que o Senhor tem em nossas vidas, e prova a Tua existência em cada um de nós, pelo que nós somos, pelo que nós fomos e o que nós vamos ser daqui em diante, porque acreditamos em Ti e, Senhor, temos a beneficência da Tua vontade em nós. Só isso já é suficiente, poder acreditar na Tua existência, Senhor, e no milagre que cada um de nós somos perfeito e agradável conforme a vontade de Cristo Jesus, que veio da Tua parte, Criador, e assim fez cada um de nós. Que o nosso intelecto, Senhor, que a nossa alma possa se reter cada vez mais e aprender de Ti, procurar a Tua vontade, entender, se elevar mais, elevar nível espiritual pelo qual, Senhor, cada cristão busca entender, compreender e raciocinar. Deus, Tu existe, eu não quero provar, mas eu quero ter intimidade para poder ceiar contigo todos os privilégios que a Ti, Senhor, está escondido e se aperfeiçoa cada vez que eu me entrego ao Senhor, em nome de Jesus. Assim te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais palmas, irmãos. Louvado seja Deus. Maravilha, né? Para mim está sendo maravilhoso. Tudo que a gente aprende um pouquinho mais. Amados, nós agradecemos pela vida do pastor Jacques, pela vida dos irmãos que vêm de longe, estão conosco, pela vida dos irmãos que já declaradamente servem a Deus aqui. Nós estamos aqui para ajudar os irmãos, para abençoar dentro da possibilidade humana. Muito obrigado a todos. Estendam as mãos para receber. Aleluia. Eu quero pedir para o nosso
irmão Anderson e a nossa irmã Ciane, que permaneça um pouco aqui. A gente precisa conversar um pouco. Amém? Estenda as mãos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo esteja com a igreja e todos possam dizer amém. Vão para os vossos lares abençoados na graça do Senhor.